Acabou o jogo, hein? Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei 2025. O Flamengo leva para casa a primeira taça da temporada. Felipe Luiz, em 4 meses de trabalho, já conquista o seu segundo título à frente do Flamengo. 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. E o nome da partida foi ele, Bruno Henrique. Uma bela jogada individual, conseguiu o pênalti. Foi para a cobrança, fez 1-0 para o Mengão. O jogo ficou parado por conta da chuva, o gramado ficou castigado lá em Belém por conta da forte chuva. Assim que retornou o jogo, Bruno Henrique, num golaço, um tapa certeiro, fez 2-0 para o Flamengo. Luiz Araújo, 3-0 Mengão. E agora, nos minutos finais, Patrick de Paula, aproveitando o rebote. Botafogo diminuiu o placar. 3 Flamengo, 1 Botafogo. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Fábio Piperno. Parabéns ao Flamengo, né? E curiosamente, né? Estava puxando aqui da memória, as 2 últimas conquistas do Flamengo, a Copa do Brasil, e hoje, garantidas aí por gols de 2 remanescentes da geração 19, né? O Gabigol na Copa do Brasil e o Bruno Henrique hoje. Eu acho que é uma satisfação dupla para a torcida do Flamengo, porque além da conquista do título, essa taça ter vindo aí em um dia de uma tarde, né, de grande exibição do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um ídolo que respeita demais a camisa do Flamengo. É um cara que curte jogar no Flamengo, é um jogador que se entrega demais. Então ele merece todo o respeito que ele tem do torcedor e merece também ser aí o grande protagonista de mais essa conquista. É claro que, enfim, não é uma taça, óbvio, conquistada em cima de um grande rival, mas é evidente também que esse não é um jogo que sirva aí para balizar o que Flamengo e Botafogo possam fazer nessa temporada. É um Botafogo ainda sem técnico, procurando aí se reequilibrar depois de um inesquecível 2024, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. É muito mais importante ganhar do que, né, qualquer outra coisa. Então, hoje, o Flamengo veio com uma escalação muito próxima daquilo que pode ser o Flamengo ideal para essa temporada. Enfim, o Bruno Henrique hoje de novo numa outra função, mostrando mais uma vez a versatilidade dele, como ele pode ser trabalhado para se tornar um atacante mais central do que propriamente um ponta nessa temporada, porque à medida que o tempo passa, é óbvio que ele vai naturalmente perdendo velocidade, mas em compensação continua um jogador fisicamente muito forte e de ótimo poder de definição, e o técnico Felipe Luiz tem sabido utilizar isso com inteligência. E em relação ao Botafogo, enfim, aguardar o novo técnico, ver o que pode fazer. Muito se falou nos últimos dias aí sobre o Leonardo Jardim. Ainda tem essa possibilidade, Raí? O Leonardo Jardim no Cruzeiro, né? O Botafogo era também um português. Foi o Rafa Benítez. O Rafa Benítez. Que já tinha sido descartado também, né? Também. Foi o último nome que se falou no Botafogo. Sim, é verdade. E antes se falou no Vasco, que era o técnico do... Grande Vasco. É o técnico do Santa Clara. Pois é. Que Vasco Matos, né? Isso, Vasco Matos. O Vasco Matos, fazendo ótima campanha, por sinal, à frente do Santa Clara. Seria uma aposta, né? Um técnico pouco conhecido, até mesmo no mercado português, mas de qualquer forma o Botafogo vai ter que aguardar isso para saber o que vai de fato fazer nessa temporada. Flamengo 3, Botafogo 1, foi um amasso, domínio completo do Flamengo. Raí Monteiro, chama atenção essa intensidade que o Flamengo coloca na partida. Não deixou o Botafogo respirar no jogo de hoje, Raí. Foi um amasso do Flamengo diante do Botafogo do começo ao fim, né? Um jogo de muita imposição, ritmo muito alto. O Felipe Luiz tem trabalhado muito um time que pressione muito quando não tem a bola para recuperar rapidamente. E essa foi uma marca muito grande do Flamengo nesse confronto de hoje, né? Abriu o placar cedinho no gol do Bruno Henrique de pênalti. Tem aquela paralisação muito longa, né? Mais de 1 hora o jogo parado por conta da chuva lá no Mangueirão. E no retorno, rapidinho, já tem o gol do 2-0. Então, um jogo de domínio muito grande do Flamengo. E com as soluções aí que o Felipe Luiz vai encontrando, né? Plata e Michael pelos lados do campo, Bruno Henrique na referência, que era uma possibilidade aí já há algum tempo, pensada pela diretoria do Flamengo, de usar o Bruno Henrique um pouco mais avançado. Com a lesão do Pedro, a saída do Gabigol e ainda nenhuma reposição
do mesmo nível, o Bruno Henrique vai quebrando e bem um galho como um centroavante, embora ele não seja esse tipo de jogador, mas tem boa finalização, tem estatura, tem um belo jogo aéreo. O Bruno Henrique fez muitos gols de cabeça pelo Flamengo, muitos gols fechando na segunda trave em combinações com o Gabriel, na época que ele jogava no Flamengo também. Então são soluções aí que o Felipe Luiz vai encontrando, né? Ainda sem o Arrascaeta 100%, hoje mais uma vez começou no banco de reservas, Luiz Araújo veio para fazer o terceiro gol do banco de reservas, enfim, o Flamengo tem um elenco com várias opções interessantes, né? Fechou a janela com 2 contratações, o Juninho, centroavante, e o Danilo, que vem para jogar como um zagueiro. O Flamengo prospecta outros negócios aí para o segundo semestre, principalmente pensando no Super Mundial e na sequência da temporada, o que geralmente é uma janela mais quente também. Então, um título até esperado pelo estágio das duas equipes. O Flamengo voltou um pouquinho antes, tinha feito amistosos nos Estados Unidos, fez um bom jogo contra o Volta Redonda. O Botafogo, embora tenha feito um clássico muito bom contra o Fluminense, tem uma tiragem menor de jogos e também essa questão aí meio indefinida em relação aos... Meio não, totalmente indefinida em relação ao seu futuro. A gente estava num bate-pronto essa semana, Pedro, e o Bruno Prado até falou uma coisa bastante interessante em relação ao Botafogo, e eu concordo muito com ele nessa análise, nessa tese. Me parece, né, estou aqui replicando o que ele disse, que os dirigentes do Botafogo veem a temporada ali de abril, maio para frente. Porque no primeiro ano dessa nova gestão, com o Textor e tal, o Botafogo trouxe o Luiz Castro só para o Campeonato Brasileiro. No segundo ano, o Arthur Jorge chegou também para o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Estadual, para essa gestão do Botafogo, é meio que um torneio que não vale nada, né? Tanto que o Botafogo, nos 2 anos, acabou ficando na fase de grupos, né? Na primeira fase, melhor dizendo, avançando para disputar a Taça Rio, não ficou entre os 4 melhores colocados. E no Campeonato Brasileiro conseguiu ter ali um bom papel, né? Ganhou o Brasileirão e Libertadores no ano passado, o outro ano tinha feito aquela campanha já muito boa dentro do Brasileirão, embora tenha tido a derrocada na reta final. Então a direção do Botafogo de novo aponta para isso, né? Não se vê muita pressa, assim, uma movimentação muito grande para trazer um treinador para logo, para já, para o Campeonato Estadual. Acho que o Botafogo de novo vai escolher com muita calma, com muita paciência, para tentar encontrar um profissional para a disputa do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, para os principais torneios da temporada. Início meteórico de Felipe Luiz no comando do Flamengo. Já são 2 títulos em 4 meses, Fábio Piperno. Não, exatamente. Lembra muito o início do Abel, né? Que pouco tempo, 2 meses e meio depois, ganhou a Libertadores, em seguida aquela Copa do Brasil. Agora... Claro que eram também, no caso, enfim, o Abel ganhou uma Libertadores, os dois ganharam a Copa do Brasil, o Abel ganha uma Libertadores, que obviamente é infinitamente mais importante do que a Supercopa. Mas eu queria só, enfim, completar uma coisa sobre o Botafogo em relação a esse raciocínio do Raí e do Bruno. Eu concordo mais em 1000% em relação a isso. Porque, veja, não é o momento realmente de assim, ser assodado nessa escolha. O Botafogo, de fato, não tem que ter pressa. O Botafogo ganhou os 2 principais títulos da temporada passada. Então, isso dá muito mais lastro para que o clube possa trabalhar, garimpar melhor no mercado um outro treinador. Qual é a diferença que vai fazer para um campeão de Libertadores vencer ou não um campeonato estadual? Né? Ganhar ou perder o Carioquinha, dane-se. Isso vale para qualquer campeonato estadual, por sinal. Então, veja, no primeiro ano desses 2 que o Raí citou, o Luiz Castro já, né, vinha de algum tempo à frente do elenco, foi mal no Campeonato Carioca, era xingado toda hora, foi bancado pelo Textor, e com ele o Botafogo dá aquela arrancada no começo que quase permitiu ao clube ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando começa a derrocada, o Castro não era mais o técnico. Em relação ao Arthur Jorge, ele já chega, né, com o Campeonato Brasileiro se iniciando, nem passou pelo Campeonato Estadual, o Botafogo não deu bola para isso, fez uma excelente campanha. É óbvio que o torcedor ele não tem certeza se essa fórmula ela vai de novo ser bem sucedida como foi nos 2 anos anteriores. Mas também tem uma coisa, o fato é que não tem que esquentar a cabeça em queimar etapas agora em campeonato estadual. Está muito certo. Aliás, o Textor, inclusive, tem problemas mais urgentes para resolver, porque tem toda a questão do Lyon lá na Europa. Né? O Botafogo, assim, para esse começo de temporada, não sei, mas a longo prazo, ficar sem um técnico
Isso depois pode ser cobrado lá na frente. Depois a temporada pode cobrar do Botafogo isso. Raí Monteiro, a gente aqui acompanhando esse início meteórico do Felipe Luiz no comando do Flamengo, 2 títulos em 4 meses e com muita posse de bola, intensidade, não deixando o adversário respirar. Esses dias o Flamengo entrou com um time misto, estava mais para reserva do que misto pelo Campeonato Carioca na quinta-feira e mantendo esse padrão de jogo, time reserva e time titular jogando da mesma forma. Então começa muito bem o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Raí. É impressionante o início do ponto de vista dos resultados, né? Ganhou uma Copa do Brasil, agora ganha a Supercopa e teve um bom desempenho em jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo teve boas partidas ali na reta final. Eu me lembro até, Pedro, de um jogo, logo depois da final da Copa do Brasil, que o Flamengo de novo enfrenta o Atlético Mineiro, recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, e foi um atropelo aquele jogo. Do ponto de vista de chances, do domínio. O jogo foi 1-0 para o Flamengo, mas poderia ter sido uns 4 ou 5. O Everson fez umas 10, 12 defesas naquele jogo. Foi um amasso assim, do Flamengo naquela ocasião. E esse aspecto que você citou é um ponto muito interessante da gente olhar do trabalho do Felipe Luiz, né? É um time com um padrão de jogo muito claro e muito bem estabelecido em relação ao elenco, não só ao 11 inicial. Então, você citou aí os 2 jogos, né? O Flamengo fez 2 partidas pelo Campeonato do Rio de Janeiro, né? Nesse comecinho de ano. Um jogo contra o Volta Redonda, lá em Brasília, com os titulares, e a imposição total, o time com os 2 zagueiros dentro do campo de ataque, pressionando, com um volume de jogo muito grande, e venceu. No jogo do meio da semana, trocou vários desses jogadores, né, até pensando na final do domingo, e manteve esse padrão. O Flamengo foi para o intervalo com um 0-0, vai vencer o jogo mais na reta final, mas poderia ter aberto o placar na etapa inicial, poderia até muito antes do momento em que fez 1-0, ter feito o primeiro gol. Então é um início espetacular de trabalho do Felipe Luiz, não só do ponto de vista dos resultados, como também da forma que o Flamengo joga, com esses pilares que você citou. Alta posse dentro dos jogos, um ritmo, uma rotação muito alta, uma pressão muito grande quando não tem a bola para não deixar o adversário contra-atacar, muita qualidade nas trocas de passe, nas trocas de posição dentro do campo. Então, no início do jogo, por exemplo, lado direito muito forte, com o Gerson saindo por ali, o Wesley atacando, o próprio Plata transitando bastante, o Michael se aproximando da área junto com o Bruno Henrique, fechando muitas vezes como um segundo atacante. Do outro lado, muitas vezes essas dinâmicas aparecem também com o Alexandro passando um pouco mais, e aí você tem de trás o suporte do Pulgar, do De La Cruz. Então é um começo de ano aí muito promissor para o torcedor do Flamengo. Acho que o torcedor do Flamengo vê, desde o final da temporada passada e esse comecinho de ano, no trabalho do Felipe Luiz, uma expectativa e uma perspectiva de conseguir mais troféus dentro dessa temporada. E no primeiro Canelada, a gente estava aqui passando a escalação do Flamengo sem um centroavante, um 9 fixo, mas o Bruno Henrique foi o nome do jogo, hein? 2 gols na conta dele, o pênalti numa jogada individual muito bem feita pelo Bruno Henrique, e o segundo gol, um golaço, né? Um golaço aí do BH, que foi, né, o grande nome dessa partida, o craque do jogo, e o Felipe Luiz. Se liga só nos números do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, hein? São 18 partidas, 12 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota, 30 gols marcados, 12 sofridos, um aproveitamento de 75,9% e 2 títulos na conta, Piperno. A gente estava até comentando aqui no primeiro Canelada, o Mauro trouxe até um bastidor, que ali no dia a dia do Flamengo, são 15 jogos de invencibilidade, me informa aqui o Kaique Lima na conta do Felipe Luiz, mas o Mauro César destacava que lá no Flamengo, nos bastidores do Ninho do Urubu, né, muita gente disse que ele tem um estilo bem europeu, né, bem intenso, e a gente está vendo isso dentro de campo agora. Dá até para projetar uma carreira do Felipe Luiz, né, se continuar assim, tão bem, com fome, com vontade, né? Dá até para ele alçar voos maiores, não é? Assim, digo até futebol europeu, que ele gente. Ele passou quase toda a vida dele jogando fora do Brasil, né? O Mauro até falou, né? O Flamengo tem que tomar cuidado, porque o Felipe Luiz, se ele for bem no Flamengo, né? Tem que tomar cuidado, porque depois os europeus vão chegar com tudo para cima dele. Se o Jorge Jesus saiu do jeito que saiu, imagina então o Felipe Luiz, que é um técnico mais novo, né? Com toda essa possibilidade de ter também, né, uma carreira fora do Brasil. O passaporte dele é brasileiro e o resto da carreira dele é europeia. Então, é claro que ele certamente visualiza, projeta para ele
o retorno à Europa agora como técnico. A questão é saber quando. Então, em relação ao Felipe Luiz, a minha dúvida não é se algum dia ele vai para a Europa, é o quando. Se vai agora, se vai no meio do ano, se vai esperar, por exemplo, fazer uma temporada completa aqui, até para ganhar um pouco mais de rodagem, de casca. É possível que ele não tenha pressa, mas ele deve ter na cabeça dele, isso muito nítido, que ele vai voltar a trabalhar na Europa em algum momento. Ele sabe que o Flamengo é um clube. Aliás, o Flamengo, Palmeiras, tem uns 2, 3 clubes brasileiros que ganharam muito mais vitrine nesses últimos anos, obviamente são mais observados até pelas conquistas de Libertadores também, e isso facilita o acesso ao mercado europeu. É óbvio que tudo que a gente falou nos últimos dias do Abel, do Marcelo Gallardo, também se aplica a ele. O Felipe Luiz, quando sair aqui do futebol brasileiro e retornar à Europa, ele não vai sair daqui para trabalhar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City. E ele sabe disso muito melhor do que qualquer um de nós. Mas não tem só esses empregos lá, né? Ele muito provavelmente sabe que vai trabalhar no Flamengo para exatamente ganhar essa rodagem, essa experiência toda, para trabalhar depois na Europa e inicialmente num clube médio que possa lhe servir de ponte aí sim para uma grande equipe. Não tem dificuldade com o idioma? Fala fluente espanhol, fala inglês. Por exemplo, o professor Silvinho, que agora é até cantor lá, né? É verdade, bem. Técnico de seleção. Muito bem lembrado. Fala 5 idiomas. O Felipe Luiz, né? O Silvinho. Ah, o Silvinho. Eu acho que o Felipe Luiz também fala vários. Ah, a gente tá falando do Felipe Luiz, pô, internacional, né? O cara passou a vida toda dele jogando fora. Inglaterra. Espanha, Inglaterra, pela camisa do Atlético de Madrid, Chelsea, com a camisa do Chelsea também. Enfim, e olha, se continuar desse jeito, eu acho que pode pintar mais pra frente oportunidades na Europa pro Felipe Luiz, hein? Com esse estilo intenso, agressivo, posse de bola, né? E é um cara muito inteligente. Eu acho que pode acontecer realmente se continuar nessa pegada. O Bruno Henrique, o Kaique Lima me mandou aqui, ó, jogadores com mais títulos pelo Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta chegaram hoje a 14 títulos. O Gabigol tem 13, assim como o Zico e o Júnior. Diego Ribas, 12, o William Arão, 12. Então, o Bruno Henrique, além de ter feito essa partidaça, Raí Monteiro, ainda coloca mais ainda, né, o seu nome na história do Clube de Regatas do Flamengo, Raí. Porque na história ele já está, agora só ampliou a sua história dentro do clube. É um dos remanescentes daquele time de 2019, um dos poucos, né, Pedro? Ele e o Arrascaeta, do 11 inicial do Flamengo, e o Gerson, perfeito. Do 11 inicial daquele time que ganhou a Libertadores e que iniciou, né, essa trajetória muito vencedora do Flamengo e com bom futebol também, sobraram esses 3 jogadores. E o Bruno Henrique passou por uma lesão muito grave também, né? Ele teve um período muito grande de inatividade. E esse período também casou com uma queda muito grande do Flamengo do ponto de vista de competitividade, até mesmo de bons resultados, né? Se a gente pegar o ano que o Bruno Henrique fica fora, o ano seguinte, né, o da lesão dele, é o ano que o Flamengo não é campeão. Sim, na temporada em que ele se machuca, o Flamengo ganha a Libertadores com Pedro e Gabigol no ataque. Mas no ano seguinte, no ano que ele retorna, o Flamengo não consegue vencer nenhum título, né? E ele até faz um muito bom final de ano, que é o período em que o Flamengo renova o contrato dele por mais 3 temporadas. E estava ali no período do Tite, né? Quando o Tite treinou o Flamengo, o Bruno Henrique estava um pouco escanteado, como outros. Como o próprio Gabriel, que saiu, enfim. Era um jogador que vinha atuando muito menos, muito pouco. E aí, no momento em que se machuca o Pedro, assume o Felipe Luiz nessa transição, o Bruno Henrique passa a ter mais espaço, né? Jogou decisão da Copa do Brasil, hoje foi fundamental com 2 gols marcados. Então, é um cara que também tem mostrado que tem bastante lenha para queimar ainda nesse time do Flamengo. Tem mais 2 anos de contrato, então a tendência, né, pelo que ele tem jogado até aqui, é que ele seja um jogador muito importante nesse time do Felipe Luiz. Não só nessa temporada, até o Pedro se recuperar nesse papel de centroavante, mas nas próximas também.